Muito boa noite a todos. Estou aqui mais uma quarta-feira. Estou hoje em Florianópolis e estou no meio do módulo da minha especialização, que eu estou fazendo em osteopatia pediátrica pela Associação Brasileira da Criança, mas eu não queria deixar de fazer essa live de hoje, porque eu tô bem feliz que tá começando a ter mais público, que vocês estão mais pertinho, mandando perguntas, e tudo bom? E tô bastante feliz com a repercussão, espero estar ajudando vocês com o manuseio, com o lidar aí dos seus bebezinhos. Oi, Germana, linda, tudo bem? Então hoje eu resolvi falar de um tema. Pretendo fazer uma live um pouco mais rápida, porque como eu tô aqui em Florianópolis, tem um monte de coisas acontecendo. Eu vou fazer um pouquinho mais rápida e queria falar um pouquinho a respeito de amamentação, das dificuldades que podem acontecer em relação à parte motora e quais os desconfortos que podem ocorrer no bebezinho quando essa adequação entre a mamãe e o bebê linda. Tô com saudade de vocês. Pode causar tantos problemas, né? Tanto pro bebezinho quanto pra mamãe, todo o estresse, toda culpa que acaba sendo gerada. Então, eu resolvi falar um pouquinho a respeito da amamentação. Então, pra gente começar, eu acho que é legal a gente pontuar algumas coisas. Acabei de conversar com um colega meu aqui da especialização, o Alexandre Lima, aliás, um fisioterapeuta maravilhoso. Se vocês puderem, entrem no canal dele. Oi, Juju! Entrem no canal do YouTube dele, Alexandre Mota. Olha eu, Alexandre Lima. Alexandre Mota, canal do YouTube, fisioterapeuta Alexandre Mota. E ele me perguntou assim, Carol, qual que é um livro bíblia pra gente pesquisar, estudar a respeito de pediatria? Então eu já fiz essa pergunta para vários dos profissionais. Oi, meu amor, saudade. Opa, tem tanta gente gostosa hoje. Já fiz essa pergunta para vários dos profissionais com quem eu trabalho, com os médicos que eu considero as minhas maiores referências, e como as diretrizes da pediatria estão mudando muito rapidamente, elas mudaram muito. Tati, tá bom o áudio? Me fala se tá bom. Como tá mudando muito rápido, a gente não tem uma bíblia única, então a gente acaba tendo que olhar em vários livros, mas uma grande referência, obrigada amor, uma grande referência, sim, são as cartilhas da Organização Mundial da Saúde. Então, quando a gente fala em amamentação, a gente acaba olhando e seguindo essas cartilhas e essas referências. Então, uma das primeiras coisas que acontecem é que no começo, principalmente nos primeiros dias, na primeira mamada aí do bebê, né? Eu me lembro, eu tenho uma filha, não sei se vocês sabem, minha filha vai fazer 17 anos agora em dezembro. A gente fica insegura, porque a gente não sabe se o bebê tá mamando direito, se tá saindo leite, se não tá. Tem aquele primeiro momento que é um dolorimento, que é aquela descida do colostro, a descida do leite. Então, segundo a cartilha da Organização Mundial da Saúde, qual é a recomendação? A recomendação é que a gente amamente o bebê dando toda uma mama, esvaziando toda uma mama, e se terminar, se o bebê começar a reclamar, não querer mais aquela mama, a gente passar para outra. Então, muito importante lembrar as mamães, e isso é uma coisa muito legal que a gente sempre comenta no consultório, que a mama não é depósito. Então, muitas das mamães chegam muito aflitas no consultório, falando, Carol, mas olha só, esse meu peito não tá cheio, será que eu ainda continuo dando ele? Então, a mama não é depósito, ela é fábrica. 80% do leite que é fornecido por bebê, ele é produzido no momento da amamentação. Oi, Kelzinha. Então, é muito importante entender isso, que muitas das vezes a gente não sente a mama cheia, aquela mama edemaciada, mas mesmo assim o leite vai sair e o bebê vai ser alimentado. Então, para as mães não ficarem angustiadas, não ficarem agoniadas, pensando que quando a gente palpa, a mama tá mais murchinha. Então, veja que importante. À medida que o bebê suga, existe uma conexão que é dada pela parte mecânica do movimento dos lábios do bebê, a sucção que é realizada pelo bebezinho, ela vai interagir com as nossas vias cerebrais. Então, a sucção, ela estimula a produção, ela estimula
mecânica e neurologicamente a produção do hormônio que se chama ocitocina. Então vejam que incrível. A ocitocina é considerado o hormônio do amor. Ela é o hormônio que dá confiança na gente. Então, quando o bebê suga, é produzida ocitocina que ajuda a formar e a descer o leite. Então, na época da minha filha, por exemplo, eu recebi orientação assim: olha, não vai deixar a sua filha fazer seu bico de chupeta. Então, assim que ela parar de mamar, que você sentir que ela parar de sugar, você põe o dedinho no lábio dela, descola do seu mamilo e tira do peito. Então, hoje, a recomendação é completamente diferente. Os estudos demonstram que existe uma sucção que é chamada de sucção não nutritiva. E aí, olha como a nossa natureza é maravilhosa. Durante essa sucção não nutritiva, que às vezes é aquela horinha que o bebezinho já deu aquela sonequinha que fica só sugando, aí você vai tirar e suga de novo. Durante esse momento em que não está sendo enviado leite para o bebê, o cérebro da mãe, através dessa via da ocitocina, ele vai calibrar a quantidade de leite que esse bebê precisa. É como se pela força, pela sucção e por essa conexão maravilhosa que existe entre o bebê e a mamãe, o cérebro soubesse o peso, o tamanho da criança, ele vai calibrando essa correlação e aí ele vai saber exatamente a quantidade. Obrigada, meu amor, Germana. Ele vai saber exatamente a quantidade de leite que é necessário naquele horário para aquela mamada. Então, muitas mães chegam também muito angustiadas, porque muitas vezes o bebezinho tá super bem e já passou aquela fase de risco de peso e ele começa a emendar o horário da mamada da noite. Então, ele dorme mais horas do que a mãe está acostumada a dar durante o dia. E aí, muitas mães chegam angustiadas porque, infelizmente, hoje em dia, a maternidade está virando angústia, estresse e peso, em vez de ser nosso momento de auge, de exercer a nossa feminilidade, de exercer aí nosso papel de genitoras, de formar uma vida, tá virando um estresse, né? Então, a mãe fala assim: nossa, mas se eu não amamentar, não vai diminuir o meu leite? Então, gente, não. As pesquisas demonstram que o cérebro e o cronos do corpo, ele tem a capacidade de ajustar a quantidade de leite de acordo com o período do dia. Então, olha que mágico que é isso. Então, é muito importante você deixar o bebê mamar, esgotar toda uma mama, e assim que ele terminar de esgotar essa mama, se ele ainda quiser, você vai dar outra. Porque sim, também já está comprovado que existem diferentes qualidades de leite. Não no sentido de ser fraco, forte, bom ou ruim, mas que sim, o primeiro leite que sai da mama, ele vai ser um leite mais líquido. Ele vai ser um leite que a gente considera um leite mais hidratante. E o leite mais profundo, que que vai vir depois da criança estar sugando, ele vai ser um leite com uma quantidade de gordura, um leite mais nutritivo. Então, olha só que complexo e que grave. Outro dia eu recebi um filhotinho, né, e uma mamãe que eu amo muito, que são um casal de médicos que já atendem há muito tempo os bebês desse pediatra. E a mãe também é médica e ela falava, muito curioso, né? Imagina o casal de médicos e ele pediatra. Então ela falava: meu marido, eu acho que meu bebê tem refluxo. E o marido pediatra falava: Carol, eu acho que não é refluxo, mas ela tem certeza que é. E aí eu falei: me conta como que tá acontecendo. E aí ela explicou que conforme era o segundo filho deles. Então olha só, gente, não era nem uma mãe de primeira viagem, um casal de médicos. Então, para vocês entenderem que não é só você, que é aí mamãe que tá passando dificuldade, que tem essas dúvidas. Todas nós que somos mães ou que seremos, a gente acaba ficando com essa angústia. Então, vamos nos informar com pessoas que entendam e com pessoas que saibam o que estão dizendo, para que a gente não se sinta assim. Então, ela falou para mim o seguinte, que uma orientadora de amamentação, tá? Então, ela deu a orientação para ela de que ela deveria dar 20 minutos uma mama e depois 20 minutos a outra. Então, essa mamãe
mamãe do meu pacientezinho, o que estava acontecendo com ela? Ela estava ficando com as mamas muito engurgitadas, doloridas, inchadas, inflamadas, muito desconfortáveis, e quando ela ia dar o leite pro bebê, ele engasgava. Ela falava pra mim, é como se fosse muito leite na boca dele e ele não desse conta de engolir. Então, olha que grave, gente. A orientadora de amamentação, uma enfermeira que se disse especialista em amamentação, afirmou para ela que não era verdade essa história de que existia o leite mais líquido e o leite mais denso. Gente, isso está na cartilha da Organização Mundial da Saúde. É verdade, sim. E quem é mãe, a hora que você tirar o primeiro leite, quando você tirar depois que o bebê mamou, é completamente diferente. Então, o que ela estava fazendo? Quando ela dava primeiro um leite e depois, primeiro uma mama e depois a outra, antes de esvaziar completamente a mama, ela estava informando para o cérebro que o bebezinho estava precisando de mais leite. E aí o cérebro mandava mais leite e ela ficava com a mama toda inflamada. Então eu falei para ela, doutora, infelizmente essa informação que foi passada não é uma informação fidedigna. Então volte ao que você fazia com a sua primeira filha. Dê a mama até esgotar totalmente o leite e depois você troca para outra. Então isso é uma coisa muito importante de ser observada e tem muita diferença. Semana passada também estive com uma outra mãe que também é o segundo filhinho a segunda filhinha dela. Essa bebezinha tem uma dificuldade de rotação do pescocinho. Então, como essa mãe já teve uma criança que teve assimetria craniana que eu tratei, ela percebeu rapidamente, uma bebezinha que até eu citei na outra live, que é bem novinha, e ela falou, no começo, olha só que interessante, gente, no primeiro mês da nenê, ela não ganhou peso. E aí, ela falou pra médica, pra pediatra, como que ela tava amamentando, e ela tava fazendo a mesma coisa, ela tava dando minutos num peito, e tirava e colocava no outro. Aí a pediatra falou, não, dê toda uma mama, esvazie e na próxima você dá a outra. Pronto, a nenê voltou a engordar, tá maravilhosa, tá ganhando peso. Então, vamos começar por esse ponto. Esvazie toda uma mama e depois você começa a dar a outra. Uma outra questão muito importante é essa questão de que se o bebezinho está numa posição, e geralmente a gente vai colocar, né, o bebezinho assim, pra mamar. Ele tem que ficar deitadinho, com o tronco curvado e virar a cabeça. Se houver qualquer dificuldade de virar a cabecinha, ou se ele não conseguir fazer esse movimento para sugar, o bebê não vai acoplar o lábio ao bico. Então, gente, mamãe, se você perceber que o seu bebê suga mais forte um lado ou outro, ou se ele prefere o bico esquerdo ao bico direito. Eu acho que sai mais leite de um lado do que do outro, por isso eu só dou um. Também tivemos essa história no consultório, uma mãe que tá dando só uma mama. Então ela tá com uma mama super distendida e a outra bem menor. Isso causa um desequilíbrio pra mamãe. Isso não é bacana. Então, se o bebezinho só quer mamar uma das mamas, ou se ele tá com dificuldade de sugar, ou se você percebe que a força que ele faz de um lado é diferente da outra, é importante procurar uma ajuda especializada, gente. Outra opção que você pode tentar, lembrando que a gente não gosta de ficar alertando e ficar assustando a mãe, principalmente no meu modo de tratar a fisioterapia, quanto antes puder sair de perto de mim, quanto antes tiver alta, quanto antes for ser livre, pleno, melhor, a gente pode tentar as diferentes posturas da amamentação. Então, para você que não conhece ainda, eu tenho um Instagram que é específico dos bebês, que é o @C7fisiobebê. Lá tem um post falando de uma das posturas, que é a postura do cavalinho, e essa postura é muito interessante. Então lá tá bem explicadinho, porque para você fazer o cavalinho, então imagina que você vai colocar a criança pendurada assim na sua perna de frente para sua mama, né? Então como se pegasse o bebê, colocasse assim, ó, montado de cavalinho para ele mamar no seu peito. Então nessa postura a gente consegue alinhar os tubos digestivos, tirar essa dobra do tronco e a criança não vai ter que girar a cabeça para fazer o movimento da mamada. Então, se por acaso tiver algum desconforto, algum nozinho na musculatura, alguma dificuldade de acoplar
o bico no lábio, essa postura muitas vezes ajuda as mães a conseguirem uma conexão melhor. Além disso, o fato deles ficarem mais esticadinhos, cabe mais leite no estômago. Então, lembrar que a criança sente a saciedade pela pressão que é gerada nesse músculo, né? O estômago é um órgão muscular. Muito obrigada pelos corações. Então, esse órgão, ele vai se distender e a criança vai se sentir satisfeita. Então, se ele estiver todo comprimido e enrolado, pode ser que ele sinta essa sensação de plenitude, só que ele não tenha engolido uma quantidade suficiente de leite. E aí, o que vai acontecer? O bebê dorme um tantinho e acorda. O bebê pode, pela falta de acoplagem da boca ao bico, engolir ar. Então, é muito importante que durante a mamada a gente não escute barulhinhos, né? A doutora Giovanna Pagliuso, nossa especialista em amamentação da CC de Fisioterapia, ela fala muito da história dos beijinhos. Então, no consultório, os bebês, o trabalho que a gente faz gera muita sede. Então, geralmente, eles querem mamar. E aí, a gente às vezes escuta. Semana retrasada também, uma das mães chegou e conforme o neném começou a mamar, a gente escutava assim, ó. Isso é sinal de que o bebê tá engolindo ar. Ou beijinho. É sinal de que tá soltando o vácuo. Para vocês terem uma ideia, quando o bebê suga, o leite não cai na boca. Olha que interessante que é isso, né? Então, o bebezinho, quando ele nasce, ele ainda não tem dimensão de pescoço. Ele ainda não tem formado o espaço que a gente chama de orofaringe, que é esse espaço em que vai se acumular ar no fundo da nossa garganta. É o espaço que vai dividir a deglutição do alimento e a aspiração do ar. O bebezinho, quando ele nasce, ele tem as estruturas todas horizontalizadas. Então, ele não consegue separar, ele não consegue engolir e respirar ao mesmo tempo. Então, conforme ele suga o leite, ele cai diretamente para ele deglutir. Ele não cai na língua. Se você jogar leite na ponta da língua do bebê, ele não sabe o que fazer. Vocês que já são mães de bebês um pouco mais velhos, que já estão começando a introdução alimentar, sabem que quando a gente coloca as coisas na ponta da boca da criança, ela não sabe como engolir. Então, o nenê tem que ter a força suficiente para sugar o bico do peito. E pensa assim, ó, o bico do peito, ele vai do lábio até o fundo da garganta do bebê. Então, ele faz uma força enorme para trazer, para tracionar esse tecido. E com isso, vai jorrar o leite lá no fundo da gargantinha. E aí, ele vai engolindo. Então, esse vácuo, ele não faz barulho. Quando você estiver amamentando seu bebê, você não pode escutar barulhinho, não pode escutar estalido, não pode escutar beijinho, não pode escutar... Isso é sinal de que o bebê já está engolindo o ar e já está perdendo a acoplagem. Então, você pode movimentar a cabecinha dele, tentar encontrar uma posição em que esses barulhinhos desapareçam. Ou você pode tentar outras posturas mesmo. Uma outra postura que é muito interessante é a postura invertida. Então, imagina que esse daqui é o meu bebezinho. Eu posso colocar o corpo do bebê pra cá, enrolá-lo no meu tronco e segurar a cabecinha dele para ele mamar aqui na minha mama. É uma postura muito confortável para a mamãe, muito confortável para o bebê. E principalmente se você perceber que o bebê tem dificuldade de mamar em uma das mamas, você pode tentar usar essas posturas. E uma coisa que eu gosto também muito de falar, gente, é o seguinte: você é a mãe. Você é a mãe do seu bebê. Ninguém melhor do que vocês dois, na sinergia de vocês, sabe qual é a melhor postura para viverem esse momento mágico de nutrição. Então, experimentem, tenham coragem, se apropriem dos bebês de vocês, apertem, afaguem, acalentem, testem posturas diferentes. Eu sempre falo isso no consultório. A minha filha, até os 3 meses e meio de idade, ela ficou no meu colo. Eu sabia que eu ia ter que voltar logo a trabalhar, porque eu tive que sair 1 mês antes de licença, porque como eu trabalhava em UTI, eu fazia muita força, eu fazia muito esforço, eu dirigia muito para ir trabalhar. Eu tive que ser afastada 1 mês antes, porque minha filha tinha pouco peso. Com 8 meses ela estava com 1,5 kg. Então, eu tive que voltar quando ela estava com 3 meses e meio. Eu fiquei com ela no colo, desde que ela nasceu até eu voltar a trabalhar, eu ficava o dia inteiro com ela no colo. Ela dormia num travesseiro. Ela dormia assim, ó, eu colocava ela pra dormir assim, ó, no travesseiro do meu lado. Ela dormia assim, ó, a noite inteira eu ficava com ela aqui, ó.
nunca aconteceu nada. Então, assim, se apropriem dos bebês de vocês. O filho é seu, é você que sabe como é melhor, você que sabe como é confortável, você que sabe como é o melhor jeito de amamentar. Então, se quiser amamentar da forma tradicional, bebê aqui, usa a almofada de amamentação, coloca o pezinho dele mais para baixo, aumenta a altura da cabecinha, posicione-se confortavelmente. Se quiser amamentar com o bebê deitadinho, na lateral, pode também. Se você quiser amamentar com o bebê invertido, pode também. Vá testando, busque opções, busque modos de ficar mais confortável durante esse momento com o seu bebezinho. Uma outra coisa que a gente pode ressaltar também é a questão da manutenção e do ajuste do bico. Então, na minha época, quando eu estudei, e eu fiz isso quando eu engravidei, era orientado a gente fazer os exercícios para formar o bico. Então, hoje, de acordo com a Organização Mundial da Saúde e as diretrizes de pesquisas, eles mostram que não há necessidade de se fazerem essas ginásticas de estender o bico, né? Uma coisa que é interessante é você tomar aquele solzinho alguns minutos por dia na areola mesmo, sem sutiã, né? Para que haja um aumento aí das células, para que haja uma queratinização, para que haja um aumento da resistência desse tecido, mas não é indicado passar nenhum tipo de creme, nenhum tipo de óleo, porque na verdade eles vão acabar afinando a pele e deixando-a menos resistente. Mas uma recomendação que é maravilhosa é que tipo de coisa eu vou passar depois que o bebê mamar para que não haja rachadura ou para que não haja ruptura do tecido e da pele e não haja as fissuras dos bicos. Então, uma coisa muito importante de lembrar é que, à medida que o bebezinho mama, ele tem a salivinha, e a salivinha ela vai ter uma característica um pouco mais ácida. Então, uma recomendação bacana é, após o bebê mamar, você fazer a higienização, você passar uma água limpa, filtrada, fervida, como você achar melhor, uma água bem limpa, e espremer o bico do peito e passar algumas gotas do próprio leite na sua areola. Então, o leite, ele é um antibiótico maravilhoso, ele é hidratante extremo e ele é um antisséptico potente. Então, além dele hidratar o bico da mama, ele vai também ter esse efeito, além de emoliência, de todo o ajuste dessa hidratação, ele vai ter um efeito cicatricial. Ele vai ser muito bom e muito interessante para que você mantenha essa forma. Hoje existem também aquelas conchas que você pode colocar, que elas, se houver algum vazamentinho de leite, elas seguram, além delas já manterem esse leite circulando ali na região. Então, também é uma forma bem interessante. E se você fizer só isso, você vai evitar de colocar cremes artificiais, porque, como eu sempre falo, né? Vamos ler os rótulos. A principal marca de produto para bebê, a base dos cosméticos dela é toda em forma de petrolato. Então, leia um rótulo. Vamos lembrar que óleo mineral vem de minério. E qual é o mineral que a gente consegue extrair óleo? Da pedra? Não, gente, é do petróleo, tá? Então, tudo que tiver escrito óleo mineral pro seu bebê, você tá pondo petróleo no seu bebê. Então, não é legal. Então, procurem sempre óleos vegetais, principalmente se você colocar na boquinha dele, tá bom? Então, existem várias substâncias que são vendidas de uma forma, não vou nem falar como, irrestrita, recomendadíssimas para bebês, que elas são produzidas com petrolatos. E eu, pelo menos, não acho que é bacana a gente ficar colocando petróleo no bico do peito, ou no bumbum do nenê, ou no corpo dele inteiro, ou fazendo pior, como as mães acham que estão fazendo melhor pelo filho dela, passando óleo de massagem na criança, um óleo à base de petróleo, um óleo mineral, tá? Então, vamos ler os rótulos, lembrar que óleo mineral vem de petróleo. Então, a gente só pode usar óleos vegetais. De preferência, eu já estudo cosmetologia, adoro mexer com essas coisas, cosmetologia, ayurveda. Estamos falando em bebê, vamos, não só para o bebê, para a gente também. Vamos usar óleos comestíveis. Então, tudo que pode ser ingerido, se eu posso ingerir esse óleo, ele é um óleo que foi extraído de uma forma pura, que não foi usado um solvente artificial e que não vai prejudicar a sua criança e muito menos que vai ser um derivado de petróleo para você colocar no seu bebê, tá? Então, em relação à manutenção dos bicos e evitar rachaduras, o leite materno é uma das opções mais incríveis que você tem para fazer a higienização, a hidratação e a manutenção do tecido do bico.
Uma outra questão muito controversa que tem acontecido, que tem me preocupado bastante, é que muitas das mães estão chamando essas pessoas que são assessoras, sei lá como que se chama, de amamentação, e essas pessoas estão fazendo laser terapêutico nos bicos das mamas. Então eu queria deixar o alerta seguinte, gente: laser terapêutico é ato privativo de fisioterapeutas. Se qualquer outra pessoa fizer laser no bico da sua mama, essa pessoa está ela está fazendo um exercício ilegal da profissão. Nós que somos fisioterapeutas estudamos durante anos a aplicação do laser, toda a fisiologia do que acontece, o que pode, o que não pode, indicações, contraindicações. E só um fisioterapeuta é habilitado a fazer a aplicação de laser terapêutico para... vou gravar, meu amor, vamos ver se ela salva aqui. Só o fisioterapeuta é habilitado a fazer laser terapêutico para cicatrização de fissura de mamilo. Então, infelizmente, tem muitos profissionais fazendo isso e tem gente que nem profissional que faz um curso de fim de semana, compra um equipamento e vai vender esse produto por aí. Então, não façam laser terapêutico com uma pessoa que não seja habilitada para isso. Só o fisioterapeuta pode fazer laser cicatricial em bico de mama. Então, procure um profissional que saiba o que está fazendo, porque é muito grave. Um laser ele pode queimar, ele pode... Se tiver uma infecção e você fizer um laser, você pode ter uma septicemia, porque o laser ele é um bioativador. Ele tem critérios para ser utilizado, existem doses que variam de acordo com inúmeros critérios. Então, não vão na moda, na onda, procurem pessoas habilitadas para fazerem as coisas para vocês, tá bom? Então, a gente falou um pouco da acoplagem do bico, a gente falou um pouco do cuidado com o bico, e agora eu queria chamar a atenção de vocês em relação à parte de arrotar, gases, de desconforto intestinal. O que a gente pode pensar em relação a essa amamentação que possa melhorar a qualidade desse período, esse primeiro período, que é um período de adaptação do bebê, né? Então, a gente tem que lembrar que sim, existe um período de maturação do sistema gastrointestinal, então existe um período de dificuldade, que muitas vezes a gente percebe que eles fazem força em um lugar e fazem força em outro, então eles querem fazer cocô e apertam a barriguinha, aí eles apertam a barriguinha e apertam o ânus junto. Então, existe realmente essa maturação, que é importante, necessário, que vai durar aí 1 mês e meio, 2, 3 meses. Mas o porquê a gente pode pensar que um bebê tenha cólicas? Então, quais são os sinais de que o bebê está tendo cólicas e que a gente tem que dar uma olhada para isso? Né? Então, o bebê está mamando e a gente escuta os barulhinhos. Aí passa um pouquinho, ele acabou de mamar e ele começa a se retorcer, ele começa a fazer movimentos. Em geral, quando o bebê está sentindo desconforto por ele ter mamado, naquele momento, logo a seguir, 5, 10 minutinhos, eles se jogam para trás, tá? A gente pode perceber, por exemplo, que a hora que o bebezinho acabou de mamar e você coloca ele numa posição mais horizontal, ele tosse ou ele espirra. Então, se o seu bebê, depois de mamar, quando você horizontaliza, ele tem tosses ou espirros, isso pode ser um sinal de refluxo. É um sinal muito importante da doença do refluxo. Então, é uma coisa pra gente prestar muita atenção. O bebezinho, depois que ele mama, ele tem que ficar confortável. E aí, a recomendação é qual? Vamos colocar o bebê para arrotar. Então, o arroto, ele vai acontecer de uma forma intensa quando houve um pouquinho de ar que entrou. E isso é natural, principalmente no começo? Sim, as válvulas ainda não estão fechando adequadamente, o bebê ainda não aprendeu a coordenar essa respiração, a hora do descanso, para respirar com a deglutição, então ele vai poder engolir um pouquinho de ar. Mas, às vezes, a mãe fala, a minha filha acontecia isso, eu deixava ela, às vezes, 40 minutos e ela não arrotava. Então, às vezes, a mamada foi eficaz, a criança não engoliu muito ar. Então, também eu percebo que isso gera estresse nas mães. Então, às vezes a mãe fala assim, nossa, de madrugada eu tô exausta, ele mama durante 1 hora e eu ainda tenho que ficar mais 1 hora e ele não arrota. Então, outra dica que também tá lá no Instagram do @C7FisioBebê é você pôr o bebê para arrotar em variadas posturas, né? Então, imagina assim, se o bebê deglutiu
pequenas bolhas de ar, quando você puser para rotar, pode ser que ele não faça uma eructação forte, que ele não tenha aquele barulho que a gente está esperando que ele faça. E muitas vezes, mesmo que ele faça esse barulho mais intenso, podem existir pequenas bolhas que ficaram aprisionadas, tanto dentro desse fluxo do leite, quanto em vias mais tortuosas ali do trato gastrointestinal. Então, quando a gente coloca o bebezinho para rotar, é legal a gente pensar que o estômago, né? Então, a gente tem aqui, ó, tem que lembrar. A gente deglute, a gente tem ali a nossa gargantinha e o tubo do esôfago que vai levar para o estômago. Então, o estômago, ele tá ligeiramente inclinado aqui para o nosso lado esquerdo do nosso tronco. Aqui eu tô falando de frente, tô gravando na câmera de frente, vai sair ao contrário para vocês. Eu vou estar falando esquerdo e vai estar aparecendo a direita no vídeo, tá? Então, o tubo digestivo, o estômago, ele faz uma curvinha pro lado esquerdo. E vou dizer mais, o nosso estômago, ele tem partes digestivas diferentes. Então, na parte que ele é mais estreito, ele tem uma função. E na parte que ele é mais alargado, mais convexo, ele tem um outro tipo de função digestiva. Então, quando o bebê deglute, quando ele engole o leitinho, pode ser que bolhas fiquem aprisionadas ali. E conforme você coloca ele de pé, na vertical, essa curva pode armazenar pequenas bolinhas. Então, a gente geralmente põe o bebezinho assim, ó, e tem mãe que nem bate, que acha que é besteira isso daí. Então, eu recomendo que bata assim. Então, conforme você vira o bebezinho de costas, pensa que você vai bater um pouquinho mais inclinado para o lado esquerdo do tronco dele, para que você faça essa percussãozinha perto de onde ele engoliu o leite. E se essas bolhas pequenas estiverem aprisionadas, elas vão se juntar e elas vão sair. Muitas vezes, a maior parte delas, que a gente vê inclusive no consultório, quando eu começo a avaliar as mães que têm essas queixas de cólicas importantes, o bebê arrota e ótimo, que bom, ele já arrotou, minha missão tá cumprida. Eu coloco ele para deitar. Quando a gente deita, o bebezinho tá lá dormindo, essas bolhas começam a se juntar e elas podem formar uma grande bolha. Então, pensa comigo, se essa grande bolha se formar e tiver leite ainda acima do tubo, o bebê vai começar a sentir desconforto, porque esse ar, ele começa a se mexer para ele sair por alguma via. E aí a criança começa a se remexer, e aí ela tá dormindo, o que vai acontecer? Ela começa a reclamar. Nhê, nhê. Conforme você pega a criança, ela já acordou, você coloca ela para cima, ela rota. Só que muitas vezes ela não arrota só, volta um monte de leite. E aí, conforme esse leite volta, ele já tá com ácido clorídrico. A gente tem que lembrar que no estômago tem ácido clorídrico. O ácido clorídrico é o ácido muriático, é o ácido que lava chão, né? Então, o ácido clorídrico, ele queima, ele pode queimar o esôfago, ele pode dar a sensação de queimação na criança. E aí é lógico, isso acontecendo 1, 2, 3 vezes, essa mucosa esofágica ela vai ficando fragilizada. E aí a criança pode começar a ter desconforto ao deglutir o leite. Então, muitas vezes a gente fica com essa dúvida, porque hoje é tão comum a doença do refluxo, o refluxo nos bebês é tão comum, e para vocês que me acompanham mais tempo, eu tenho uma teoria a respeito disso, que a gente vê clinicamente no consultório, mas isso é um assunto para uma outra live. Eu vejo que muitas vezes é por causa dessas microbolhas que quando voltam levam essa quantidade enorme de leite para fora. Aí a gente tem duas situações. Além da queimação que é gerada nesse esôfago, acabando a bateria, preciso dessa pausa. A criança vai ficar com fome e aí ela vai começar a chorar e ela vai querer mamar de novo. Então é aquele bebê que a mãe fala assim: meu filho dorme super pouco, ele mama toda hora e tudo que ele mama, ele vomita pra caramba. Então, qual é a recomendação que funciona muito bem? É uma coisa muito simples. Coloca seu bebê pra rotar em todas as posturas. Coloca ele pra rotar de pezinho e bate perto do estomaguinho. Bate mesmo. Gostosinho, eles adoram, porque isso daqui parece muito com o abatimento da artéria aorta nas costas deles. Então, tanto quando o bebezinho não quer dormir, quando tá irritado, dá umas batidinhas assim, ó, que eles amam. Porque eles têm a sensação, a memória de quando eles estavam dentro do útero. Arrotou aqui, vira de lado, bate de novo. Coloca na vertical, bate de novo. Coloca do outro lado, bate de novo. Levanta. Coloca de barriguinha para baixo, levanta.
Coloca de barriguinha pra cima, levanta. Aí, depois ele ter arrotado bastante bem, você coloca seu bebê pra dormir. Primeiro que você não vai ter que ficar esperando 40 minutos para ele arrotar, porque fazendo esse procedimento você já vai deslocar essas pequenas bolhas e assim ele vai ter uma eructação mais eficaz. Segundo, que a hora que ele deitar não vai ter essas pequenas bolhas para se juntarem e virarem aí uma rolha para levar todo esse leite para cima, tá? Então essa dica é muito legal e é muito importante. E uma outra coisa, gente, que é fundamental e que depois que eu me tornei terapeuta em Ayurveda, eu tenho cada vez mais certeza disso, é o tipo da alimentação da mãe. Então, faz muita diferença o tipo da alimentação da mãe e principalmente o tipo de digestão que essa mãe tem. Então, se a mãe tem gases, se a mãe tem desconforto, se a mãe sente falta de digestão, isso vai formar um leite com maior potencial. Obrigada, meu amor. Com maior potencial da cólica no bebê. Então, é muito importante a mãe pensar em comer alimentos de fácil digestão e nutritivos. Hoje tá muito fácil, gente. Pesquisem no Google Ayurveda e amamentação. Vocês vão ver que a alimentação da mãe no puerpério ela é fundamental tanto para o bem-estar, para evitar a entrada no baby blues, para evitar a exaustão da mãe, quanto para o bebê ter menos desconfortos. Porque o leite, de acordo com a medicina indiana, a Ayurveda, ele é um subproduto do plasma sanguíneo. Então a mãe pensa assim, nossa, eu não posso comer isso, aquilo que dá cólica. E aí ela começa a ficar desnutrida e daí esse leite que vai pro bebê, ele é um leite com alto potencial de dar cólica, porque ele tem como principal componente o que a gente chama do vata, o vento. Então, se você conseguir consumir alimentos com gorduras boas, com gorduras de boa qualidade, como abacate, como óleo de gergelim, como a manteiga ghee, evitar consumir esse leite horrível que a gente toma, porque o que a gente toma hoje não é leite, a gente toma pus da teta da vaca, cheia de antibiótico. Evitar consumir esse leite ruim. Se tiver fontes de leite puro, de vaquinha que come capim, maravilhoso, as tâmaras, o leite de amêndoa, o mingau, a aveia, tudo isso é muito nutritivo. Beterraba, mandioca, inhame, cará, todos esses alimentos são extremamente nutritivos e vão te manter bem nutrida e vão dar um leite de enorme nutrição para o seu bebê e vão dar conforto e evitar as cólicas. Condimenta seu alimento com a cúrcuma, a canela, cardamomo, gengibre em pó. Tudo isso vai ajudar a evitar e diminuir as cólicas no seu bebê. E se por acaso ele ainda estiver com as cólicas, você pode utilizar, por exemplo, os olhinhos quentes para fazer as massagens. Então a gente pode usar, por exemplo, o óleo de amêndoas comestível aquecido e fazer a massagem na barriguinha no sentido horário. A gente pode utilizar o óleo de rícino comestível aquecido, que é maravilhoso para cólica e para falta de apetite nos bebês. A gente pode utilizar de vários elementos naturais para nos ajudar a passar por esse período da amamentação de uma forma confortável e sem sofrimento nem para as mamães e nem para os bebês. Se vocês tiverem dúvidas e se vocês quiserem saber mais alguma coisa específica, eu vou estar aqui, estou disponível para responder as dúvidas de vocês. Eu agradeço mais uma vez, hoje a gente teve bastante gente ao vivo, eu fico muito feliz de poder ajudar e vou tentar manter meu compromisso aí de falar com vocês uma vez por semana. Me mandem sugestões de tema para eu saber quais são as dúvidas que vocês gostariam. Essa foi uma sugestão que eu recebi na live anterior para falar um pouquinho a respeito das cólicas dos bebês. E se houver mais alguma dúvida, alguma questão, estou à disposição. Muito feliz de poder ajudar vocês nesse trabalho tão abençoado que eu recebi aí dos céus. Muito obrigada. Um beijo, obrigada pelo carinho.